Fala, Render People! Gente, olha só, hoje eu vou abrir uma cena que eu gostei muito de fazer, que chama Nostalgia. Na verdade, eu tinha até colocado outro nome nela. Quando eu comecei a trabalhar nela, eu chamei ela de Anos 80. Porque eu sou dos anos 80 e tem muita coisa que me traz nostalgia, né? E pra você entender do que eu tô falando, eu vou começar mostrando as imagens desse projeto, dessa cena que eu criei, tá? Tá até aqui no meu Behance. Eu vou ampliar aqui algumas das imagens, ó. Cara, e tem tudo aquilo que me traz muita nostalgia, né? All Star que eu uso até hoje, mas, poxa, esse jogo Doom aqui, ó, computador, monitor de tubo, Star Wars, Discman, muita coisa bacana aqui e que quem viveu nessa época vai lembrar de muita coisa que tem aqui. Então, olha só, Super Nintendo, gente, tem muita coisa legal aqui, os cartuchos que tinha que soprar pra limpar. Quem aqui é dessa época? Ou quem aqui viveu ou teve algum desses equipamentos que tem aqui nessa cena? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Eu quero saber quem é que já viu um desses negócios aqui de verdade, já viu assim, ó, de perto, de pegar. O primeiro computador que eu tive de verdade era um Compaq e a parte toda do HD e das coisas ficava aqui assim, ó. Do desktop, né? Ficava embaixo do monitor, não era a torre que nem a gente tinha, era essa torre deitada, uma torre caída aqui. Mas olha só que bacana. Então eu vou mostrar aqui mais alguns detalhes só pra você ver. Eu sempre gostei de música, né? Eu toco, tenho uma banda, então tipo, pô, tem guitarras, tem amplificadores, tem até uma fita aqui jogada no chão, teclado, enfim, bastante coisa. Tem até o Wall-E. Isso aqui, na verdade, é um personagem lá dos anos 80, né? Que depois, obviamente, virou até um filme da Pixar, né? Mas esse robozinho aqui já é bem mais antigo. Vamos ver o que tem mais aqui rapidão, só pra você conhecer a cena completa, né? Então, basicamente, ela é um quarto, uma sala toda bagunçada, com TV antiga, TV de tubo, frigobar. Tem até uns fliperamas aqui, tá vendo, ó? House of Dead. Deixa eu pegar aqui mais coisas. Enfim, várias câmeras desse mesmo ambiente. Então, não tem muita coisa diferente. Mas eu quis trazer essa sensação aí de voltar a essa época, né? Então, além disso, tem vários cartazes, posters de filmes antigos. Esse filme aqui que tá passando aqui é Os Goonies. Alguém já assistiu Os Goonies, gente? Nesses dias eu fui mostrar pro Pedro, né? O Pedro tem 6 anos e ele ficou impressionado, mas ele adorou esse filme, Os Goonies. É um filme muito bacana. Eu acho que eles deviam até fazer um remake aí pras crianças de hoje em dia poder ver esse filme também. Gente, falei bastante da cena, né? E o que eu quero fazer aqui hoje? Quero abrir essa cena no 3D Studio Max, tá? Mostrar como é que eu fiz essa cena. Passo a passo, mostrar toda a técnica que eu criei para criar essa cena aqui, da onde que veio esses blocos, o que foi modelado, o que não foi modelado. Pô, mas se não foi modelado, tudo modelado, André, onde é que tu conseguiu esses blocos aí com tanta fidelidade? E tudo isso eu vou revelar no vídeo de hoje, beleza? Eu espero que vocês gostem e vamos para mais um vídeo. Dá-lhe a vinheta. Como toda cena preze pra gente poder conduzir ela de uma maneira certeira, né? Eu usei referências também, né? Então eu procurei no Google mesmo. Eu poderia ter até criado por inteligência artificial. Hoje eu faria isso. Acho que hoje eu já usaria inteligência artificial pra usar algum prompt aí pra poder me dar referências visuais de onde eu queria chegar, né? Mas essa cena até já é um pouquinho, já fiz algum tempo atrás, 1, 2 anos talvez atrás. E eu achei melhor procurar no Google mesmo imagens. E essa aqui foi uma das imagens que eu encontrei, tá? Que, como você pode ver, ela tem aqui essa TV, né, de tubo com videogames, cartuchos, um monte de coisa jogada, ventilador, luneta, bastante cartazes aqui colado nas paredes, né? Outras aqui também com essas escrivaninha, não é escrivaninha, não sei como é que se diz, não, é uma mesa de trabalho aqui, né? Também com esse tipo de cadeira, fone de ouvido, enfim, tá vendo que todas elas chegam mais ou menos no mesmo caos, né? E com muita coisa entulhada aqui, bola, xadrez, jogo. Sempre tem esse mundo meio nerd, meio anos 80, e toda essa vibe aqui, né? Eu peguei uma foto também aqui que apareceu pra mim, de um menino aqui, ó, dos anos 80. Isso aqui já tá mais pra 90, eu acho, mas também me trouxe alguma coisa de referências, enfim, ó, tá vendo? Ó, tudo é meio parecido, né? Isso aqui, olha só,
a guitarra ali jogada, uma jaqueta jeans, ó, as bandas, né? Aqui tem mais, assim, uma coleção, essa aqui tá mais organizadinha. Na verdade é uma montagem, mas enfim. Basicamente é isso aqui. Mas uma das coisas que eu gostei também, que a gente pode perceber nessas ilustrações aqui, é que ela tem até um fog, assim, né? Ela tem um quê de velho já na própria imagem, né? Apesar de isso aqui ser uma ilustração. Mas além de todos os elementos que vão trazer essa nostalgia, a gente tem como se fosse uma fumaça. Parece que tinha alguém fumando dentro desse ambiente aí, né? Não tinha porque era só criança aqui, né? Tomara que não, né? Mas assim, ó, tem esse fog aqui. E isso tudo faz parte da referência, né? Juntar como é que as coisas eram distribuídas dentro de um espaço como esse, que elementos a gente ia colocar. E então eu comecei a construir a cena 3D a partir dessas ideias todas, que na verdade isso aqui tudo já estava dentro da minha memória. Eu nunca tive um quarto como esse, obviamente, porque, imagina, custa caríssimo a pessoa ter um negócio desse aqui, né? Mas eu ia jogar videogame na casa de um amigo que tinha um Super Nintendo, ou eu tinha uma revista ou outra, né? Então assim, ó, juntar o que toda a minha vizinhança tinha, daí talvez caberia num quarto desse aqui, ou os meus primos e tal. Mas eu tinha essa imagem aí já na cabeça. Mas foi importante ter essas referências visuais para elas guiarem até as cores, né? Se a gente for ver aqui, ó, essa referência aqui, tá vendo que tem um vermelho assim, com esse glow, né? Eu acho que tudo isso faz parte aí do clima que eu queria, do mood, né? Que eu queria criar para a imagem também, beleza? Então, beleza. Então a gente já viu aqui que a gente começou pelas referências. E eu já vou até te falar o seguinte, se você gostou desse tema, já deixa o teu like aqui no vídeo, né? Se você é novo, não tá inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal para você aprender a criar cenas em 3D, trazer para esse mundo suas ideias. Eu falo muito isso aqui, né? Principalmente no render de arquitetura. Isso aqui é uma coisa bem mais artística, mas fazer os trabalhos artísticos e pessoais fazem a gente explorar ferramentas técnicas que a gente normalmente não usa. Mas depois, quando a gente aplica isso num trabalho comercial, a gente tem um ganho incrível. Então, por isso, sempre acho importante, né? Você sim fazer os trabalhos pessoais. Mas vamos lá, vamos em seguida, que eu acho que você quer ver agora dentro da cena 3D, como é que isso funciona, e eu vou te mostrar isso agora. Bom, e a gente vindo aqui pro 3D Studio Max, a primeira coisa que você vai perceber é que a cena começou muito simples. Ela de verdade, o ambiente, olha só, são só 4 paredes, piso e teto, né? O piso eu coloquei uma textura aí de aquele piso de taco de madeira, né? E a porta só que tem um diferencial aqui, apesar dela nem aparecer na cena, mas eu deixei ela bem bonitinha para caso aparecesse, né? É uma porta da Quixel mesmo, tá? E eu deixei ela aqui uma fresta aberta, depois eu vou mostrar porque a iluminação eu quis que entrasse uma luz aqui, né? Mas inclusive eu nem fiz janela, ou seja, bem insalubre mesmo o local onde as pessoas iam ficar ali jogando e se matando, né? Mas a ideia era realmente ser um ambiente escuro, que não tivesse entrada de luz natural nenhuma praticamente, né? A não ser por essa fresta aqui da porta, e que a gente conseguisse trazer aquele clima, né, de escuro mesmo, de game e tal, né, quase cyberpunk do negócio. E daí, ó, um detalhe mesmo, um ambiente vazio, e a gente vai ver aqui que o que faz toda a diferença nesse caso aqui, deixa eu até dar um hide aqui nesse telhado aqui, nesse forro e tudo mais, são os objetos que foram colocados aqui dentro, né? E daí se eu vou dar um unhide all aqui, ó, unfreeze, desculpa, daí você vai ver que tem coisa pra caceta aqui dentro. Olha só. Então, o que fez o charme dessa cena aqui, obviamente, não foi a arquitetura em si, e sim a distribuição. Até isso aqui até deu trabalho, porque quando a gente tá fazendo uma cena de arquitetura, geralmente a gente deixa tudo bem organizadinho. E aqui eu tive que fazer o negócio ficar no caos mesmo, né? Eu fui adicionando uma porrada de coisa aqui, ó. E foi muito legal, porque daí a gente tem desde esses arquivos, olha só. Fliperama, aqui vai dar pra ver melhor. Aqui, na verdade, a gente vai ver coisas que talvez nas cenas nem deu pra ver, ou ficou discreto, de fundo, né? Mas tem aqui muita coisa, ó, o Globo pô, esqueci o nome. Me lembra aqui, comenta aqui como é que é o nome. Estrela da Morte. Ó, mas os cartuchos, tá vendo, ó? De games aqui, ó. Tem tudo aqui, gente, olha só. Final Fantasy. Caneca, fita, cassete. Bom, não vamos precisar ter todos os detalhes, mas até Game Boy, tem uma porrada de coisa aqui.
E daí, isso aqui que deu o charme, né? Isso aqui, com certeza, a iluminação também, que tem alguns truques que eu quero mostrar pra você. E daí, talvez, a primeira coisa que você deve estar se perguntando agora é assim, pô, beleza, Ander? É muita coisa, hein? Como é que tu arranjou isso aí tudo? Tu modelou essas guitarras, tu modelou esses Game Boy aí? O que tu fez, cara? Como é que tu conseguiu esse Super Nintendo, essas paradas todas aí? E daí eu tenho que te dizer o seguinte. Ó, os cartazes, né? O que de verdade eu modelei aqui foi as paredes, os cartazes também, tá? Então os cartazes nada mais são, dá uma olhadinha aqui, ó, do que um plane, né? Só vou mostrar isso aqui só porque às vezes a gente quer colocar um cartaz e faz um cartaz assim, né? Por 40 também, por 30, beleza? E daí você quer, às vezes, colocar um cartaz numa parede e ele tá tudo retinho. Também não é assim que se faz, né? Tá vendo que ele é todo cheio de curva, ele é meio torto? Como é que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui, adicionei um modificador de noise nele, né? E daí eu ligo o fractal aqui, ó, tá vendo? E daí a gente vai mudar a escala, né? Mas primeiro o que eu quero aqui é em Z, tá? Eu quero que ele faça uma ondulação, ó. Eu exagerei aqui só pra você ver, tá vendo, ó? Botei aqui 16 centímetros, não, né? Vamos botar aqui uns 5, uns 10 centímetros, pelo tamanho do pôster, que também ele não é desse tamanho, mas só pra você ver. E daí na escala aqui você pode mudar, ó, 50, 30, ele vai deixando menorzinho. E daí talvez aqui possa ser 5, 3, 2, tá vendo, ó? Então você tem um cartaz aí todo meio amassado. E texturizar, simplesmente fui lá no Google e peguei cartazes de filmes antigos, tipo aqui, ó, sei lá, ó, ET, o Extraterrestre, o Ferris Bueller lá do Curtindo a Vida Doidado, né? E simplesmente texturizei, tá? Então, assim que foi feito os cartazes, bem molezinha, né? E o restante todo, né, gente? Pô, foram todos blocos em 3D de biblioteca, tá? E daí eu quero mostrar para vocês aonde que eu consegui esses blocos com alta qualidade. E além de mostrar onde eu baixei, porque eles não são compatíveis, tá? Hoje, com o Corona, com o 3D Studio Max. Mas eu vou mostrar isso aqui agora. Eu vou mostrar para você onde você vai conseguir e como que você vai trazer isso para dentro da sua cena para renderizar aí em qualquer renderizador que você queira e para ter compatibilidade aí com o teu software. Vamos lá, vou mostrar isso primeiro. Vou pegar um objeto simples aqui. Vou escolher um objeto para a gente importar para a cena, ajustar os materiais e daí eu simplesmente fiz isso 500 vezes aí com todos esses objetos que estão aí, mas agora eles estão prontos para eu poder reutilizar eles em alguma outra cena que eu queira, né? Vamos lá. Bom, e para encontrar isso eu utilizei o Sketchfab, é uma plataforma, né, onde tem modelos 3D que as pessoas ou modelam ou escaneiam, inclusive. Tem muita coisa legal aqui, tá? E se você for passear por ela aí, vai ver que tem várias coisas, né? Ó, explorar aqui, ó, tem animais, arquitetura, abstrato, carros, criaturas, eletrônicos, muita coisa mesmo, tá? E daí você pode simplesmente buscar aqui pelo que você quer, por exemplo, sei lá, ó, computador. E daí você pode fazer um filtro aqui, eu quero uns... Porque tem gente que coloca aqui dentro, mas não dá pra baixar não, tá? Ele tá usando ali pra mostrar, de repente, o trabalho que ele fez e tal, né? Ou pra usar em alguma plataforma que, de repente, consegue visualizar em 3D, no óculos e tudo mais. Mas o que importa aqui agora, do que a gente tá falando, é que você coloca aqui em downloadable, que é pra, tipo, ser possível ser feito download. Você quer que apareça só os que você pode baixar, né? E daí tem alguns que são pagos, né? Quando tiver uma cifrazinha assim do lado, tipo esse cara aqui, ó. Daí tá available on store, tá vendo? Tá na loja. Mas a grande maioria de verdade dos modelos que tem aqui, ó, eles estão para baixar de graça. Por exemplo, esse aqui não tem nenhuma cifrazinha ali do lado e tem isso aqui, ó, para poder baixar. Então você vai poder entrar nele e ver o objeto. Inclusive ele já sugere vários outros, então às vezes tu começa, é um mundo sem fim aqui. Tu começa a entrar numa parada que vai achando mais 1000 coisas, tá? Olha só que bacana. Então tens aqui um computador desse, né? Eu já tinha dado, eu dou like aqui nos que eu gosto e vou guardando e acaba que eu tenho muita coisa aqui de tudo que eu utilizei, tá vendo? Então muitas desses objetos aqui eu baixei, né? E na hora de baixar, daí por exemplo, você vai lá, vamos pegar esse cara aqui, tá? Quando você for fazer o download dele, você vai poder visualizar ele primeiro em 3D aqui, pra ver se tipo, pô, tá bem bonitinho. Porque tem uns modelos que são meio tosco, que vai dar pra mostrar mais de longe. Tem uns que já são bem mais bonitinhos, que você vai poder, tipo, dar um
um render bem de pertinho. Olha só esse cabo aqui, tá vendo? Tem todas as manchinhas, tem bastante coisa, tem os botõezinhos mesmo, né? Então, tem modelos que são mais detalhados e outros menos, né? Você vai vir aqui, ó, em Download 3D Model, esse aqui quem fez, ó, Quentin alguma coisa, Deja Here. E daí você vai baixar, eu geralmente baixo tipo sem o FBX, né? Ou o OBJ, tá? E daí eu vou mostrar aqui por quê, né? Porque tem alguns aqui que não são compatíveis muito bem com o 3D Studio Max, por exemplo, esse GLB, né? Tem alguns aqui que são formatos realmente pro Blender ou direto pro... Isso aqui também é o FBX, você pode colocar no Unreal e tudo mais, né? Mas quando a gente tá trabalhando com 3D Studio Max e com o Corona, então geralmente eu baixo o FBX, o OBJ que tiver, clico aqui em Download, ele simplesmente já baixa tudo, né? E ao baixar, deixa eu até mostrar aqui. Isso aqui foi, por exemplo, a pasta do Sketchfab que eu tenho na biblioteca, Sketchfab anos 80, né, que era anos 80, nostalgia. E tá aqui todos os modelinhos que eu baixei, tá? E que eu já deixei pronto pra gente usar. Mas pra você ver quando a gente baixa, o que vai vir aqui, ó. Vai vir deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui, não, mas sei lá, essa latinha aqui, ó. Tá? Então vem um FBX, que é o modelo em 3D mesmo, e vem os mapas para a gente poder criar a textura dele lá, né? Tá vendo aqui, ó? Tem a cor, né? Que é o Diffuse. Tem aqui, ó, o Metallic, para mostrar onde que vai ter brilho da parte metálica. O Normal, para fazer o Bump, né? E o Roughness, para ver onde é que vai ter mais brilho, onde é que vai ser mais fosco e tudo mais, né? Os mapas que geralmente a gente utiliza para criar materiais realistas, PBR e tudo mais, né? Então ele já entrega isso para você justamente importar esse modelo, né? Vai lá, no 3D Studio Max, File, Import, e aqui em importar você baixa o modelo e daí vai criar o material. Eu até vou abrir aqui alguns dos materiais só para você ver como é que ficou construído ele aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, até vou botar acho no modo Slate, que vai ficar mais fácil para a gente poder visualizar algum material aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, pegar o material desse Discman aqui, tá vendo? Ó, eu venho aqui, vou trazer ele para cá, ó. E daí o que a gente fez foi criar sempre nos que vem, né? Esse daqui, por exemplo, da latinha não veio, mas esse aqui em específico, ó, ele veio um mapa de Ambient Occlusion e um mapa de cor, né? Então a gente usa aqui na base e no topo aqui o Ambient Occlusion, em cima desse em Multiply, né? Provavelmente, tá aqui, ó, Overlay, desculpa. E daí a gente consegue construir a cor exatamente do nosso modelo. E daí vai indo, né? Vai usando aqui um modelo de roughness ou de glossiness para cuidar do brilho, e a mesma coisa aqui no bump, né, usando um Corona Normal, tudo aqui, ó, base bump, no metálico também tem, tá vendo, ó, porque tem partes que tem que realmente brilhar igual metal, então às vezes vem esse mapa de metallic e daí você conecta ele aqui no metalness, né? Então assim, eu tive que recriar todos esses materiais, porque quando você importa o FBX, ele até vem com um material lá, mas não é o material que você de verdade pode usar, tá? Então, e não adianta usar o Corona Converter porque ele não tá carregando todos os materiais do jeito certo. Então, o jeito mais fácil é você simplesmente vir, cria um material, carrega os mapas ali, dá um trabalhinho, mas, na minha opinião, vale a pena porque, porra, você tem um modelo perfeitinho, né? Com toda a fidelidade de detalhes, de texturas. Então, pra mim, valeu a pena pra criar essa cena. E eu fiz isso com tudo que tá aqui, gente. Com tudo que tá aqui, eu criei o material exatamente dessa forma, usando os mapas, né, de cor aqui. De novo, eu só criei um Color Corona Mix aqui, por quê? Porque eu tinha esse mapa aqui de AO, né, de Ambient Occlusion, para colocar no top layer, e o base foi só o albedo. Ah, André, eu posso só usar a imagem de cor aqui direto no Diffuse? Pode, tá? Pode também. Só que você vai perder alguns detalhes, né? Como, por exemplo, umas manchinhas mais escuras de Ambient Occlusion, que esse mapa aqui, ó, vai te trazer, tá vendo, ó? Então, perto ali do buraquinho de onde engata as coisas, nos parafusos, ele traz essas manchinhas pretas todas como um overlay em cima do Diffuse, né? E isso aqui é até mais para ter mais controle, mas poderia ser já isso aqui feito em cima como um overlay ou multiply direto lá no Photoshop e criar um mapa só e já botar no Diffuse, por exemplo, tá? Mas
É isso aí, se ficou alguma dúvida pra você aqui, ó, depois eu posso fazer um outro vídeo dedicado só a trazer realmente, importar, mostrar como é que cria, mas o intuito de agora é a gente mostrar como essa cena foi feita, né? E eu acho que já deu pra dar bastante luz aqui sobre como fazer isso, mas se ficou alguma dúvida, comenta aqui, quem sabe eu faço um vídeo trazendo, importando 2, 3, 4, 5 objetos pra dentro do Max e mostrando exatamente como se cria essa textura se você quiser, então comenta aqui caso você tenha essa dificuldade, beleza? Mas vamos lá, dito isso, você viu que simples que foi, na verdade. Na verdade, achei no Sketchfab, que inclusive tem Sketchfab, tá? Mas hoje nós já temos o Fab, né? Esse Fab aqui da Epic Games, que também funciona da mesma maneira, tá? Mas eu continuo tendo a minha coleção lá dentro do Sketchfab, porque aqui pra mim tá funcionando bem. Mas se você por acaso tem uma conta aqui no Fab, a mesma coisa, ó, modelo 3D, vai baixar aqui, ó, modelo 3D se quiser e vai baixar da maneira que tiver ali, ó, um FBX, enfim, tudo que você quiser fazer para baixar isso aí, beleza? Então vamos lá, a gente praticamente construiu paredes, coisa mais fácil do mundo, encontrou esse acervo gigantesco aí de objetos dos anos 80 e de coisas antigas para popular, né, a nossa cena, que foi o que eu fiz, importei, mas você viu que eu fiz uma certa organização, né? Isso eu recomendo você fazer também. Eu não peguei essa cena que tinha as paredes e fui jogando aqui dentro tudo e criando textura, não. Pensei, cara, eu quero deixar isso organizado até inclusive para que eu possa usar isso mais vezes, né? Então eu criei uma cena nova, né? Nessa cena nova, eu importei essa latinha, né? Com esse FBX. Depois de texturizar, eu criei um ponto max, tá vendo? Então hoje, se eu quiser importar essa latinha aqui, ó, eu só simplesmente dou um merge aqui dessa latinha. E assim eu fiz com tudo, tá bom? Ó, com o All-Star, né? Enfim, com toda essa infinidade de objetos. Infinidade não, com essa afinidade tem fim, ó, vai até aqui. Mas com todos esses objetos, mas por que eu fiz organizado assim? Gente, a organização ela é fundamental para que você consiga ter eficiência. Porque depois ficou muito fácil, eu simplesmente fui trazendo todos eles, só jogando lá dentro, já tava as texturas certas, já tinha visto que, que os objetos estavam abrindo. Porque tem isso, né? Às vezes você baixa um e esse objeto vai corromper a tua cena. Pô, daí tu perdeu tudo, tá tudo desorganizado. Então dessa maneira eu consegui descobrir, às vezes, blocos que eu baixei, tipo assim, pá, mas a qualidade tá muito ruim no detalhamento, então não vou nem usar. Então deletava. Então por isso que eu mantive isso tudo organizado. E daí agora fica fácil eu usar qualquer um desses objetos, além de que, na hora de construir a cena aqui, foi muito mais fácil. Eu vim aqui e importava. O que eu preciso agora? De uma mesa. Ia lá e botava. O que eu preciso? Sofá. Comecei, obviamente, pelas coisas grandes, né? E em seguida eu fui colocando, computadores, TV, frigobar, show. E agora? Agora sim a gente pode ir pro Discman, para uma fita, para um alicate, para Figure Motion, e a gente consegue ir fazendo isso por camadas, né? Do grande pro pequeno, e eu faria isso sempre que eu faço isso sempre porque às vezes a gente quer, tipo, primeiro eu vou fazer essa mesa, daí vai fazer a mesa e começa a colocar tudo que tem, tudo que tem, daí parece que nunca vai acabar nada, não vai acabar a cena porque se torna muito complexo, né? Então tenta fazer do grande e depois vai adicionando as coisas médias, depois as coisas menores, até as coisas que só vão ser um detalhezinho de nada, beleza? Então agora a gente já viu aqui como que foi colocado tudo aqui pra dentro, né? Agora vamos ver como é que foi iluminado isso aqui, as câmeras e esse efeito de glow, como é que foi feito. Vou mostrar isso aqui agora pra vocês. Bom, e pra iluminar essa cena, tá? Eu tinha desativado aqui as luzes, eu vou ativar elas de novo e vou até desligar as geometrias aqui, ó. Pra você ver que tem várias luzes na cena. Já que a gente não tem uma luz natural entrando, exceto essa aqui, ó. Essa aqui é aquela da frestinha da porta lá, tá vendo, ó? Então eu criei uma luz aqui, ó, que é branca, tá vendo? Com uma intensidade 50, porque eu queria que entrasse um feixo de luz aqui branco, mas praticamente isso aqui não tá influenciando a cena. O que tá influenciando é todo esse resto aqui, ó. E daí você pode perguntar, tá, Anderman, onde é que você colocou essas luzes? Por que elas estão nesses lugares específicos? Gente, se você quer um render realista, você precisa colocar luzes em locais que teriam luzes de verdade na cena. Então, se você for ver aqui a minha cena, o que eu fiz? Na frente das telas, eu coloquei uma luz. E olha que bacana. Nessa Corona Light aqui, ó, eu não usei temperatura e nem cor. O que eu usei foi um mapa, tá? E esse mapa aqui é o que? É exatamente a tela. Então, por exemplo, tinha Doom aqui nesse jogo, né? Olha só, então eu texturizei a Corona Light com
o jogo do Doom. Então vai ser compatível o que a gente vê na tela com a luz que está emitindo. Ah, André, mas não podia ser a luz direto da tela? Até pode, só que eu preferi fazer assim porque eu tinha mais controle. Porque eu quero ter controle entre o que está emitindo e o que eu tô vendo. Porque às vezes, para poder iluminar a cena, eu tinha que aumentar demais a exposição da tela, como se fosse, por exemplo, um light material, né? Só que eu tô aumentando tanto que quando eu vejo na minha câmera tá tudo estourado. E daí tá iluminando. E se eu baixo, daí começa a ver o que tá na tela, só que daí não tá iluminando o ambiente. Por isso eu separei essas duas coisas, pra gente ter... conseguir visualizar o que estava na tela e poder ter uma intensidade considerável na imagem, tá? E eu texturizei sempre as telas de acordo com o que estava ali atrás. Então aqui assim, ó, tá vendo que é o filme dos Goonies? Então se a gente for pegar aqui, ó, desculpa, não é assim, né? Se eu pegar essa luz aqui e vier aqui ver a textura dessa tela aqui, você vai ver que eu texturizei a Corona Light com a imagem dos Goonies, fechou? Agora, uma coisa interessante, a tela também está iluminada de uma certa forma, né? Você vai ver que alguns dos blocos que a gente baixou, por exemplo, essa televisão aqui, ó, ela tinha vários mapas, ó, tá? Então a gente vai ver que nos mapas tinha diffuse, né? Tinha o ambient occlusion, tinha a cor, tinha o roughness, tinha o bump, mas ele tinha opacidade, inclusive, porque tinha coisa que tinha que ficar opaco. Mas tinha também esse aqui, ó. Esse mapa é importante. Às vezes você vai baixar e vai vir, que é esse emissive. Esse emissive aqui, ó. Deixa eu ver a imagem. Ele vai dizer aonde vai emitir luz, né? E nesse caso era exatamente na tela, obviamente, né? Então, quando você tiver esse mapa na hora de criar o material, você coloca ele aqui e o multiplier vai dizer o quanto que isso vai acender ou não. Você vai fazer teste. Às vezes é 1, às vezes é 2, às vezes é 100, como nesse caso aqui, self-illumination, né? Então ele vai estar aceso somente na tela. Todo o resto estava preto, significa que não vai ficar acendendo a TV toda, né? Nos botões e tudo mais. Então, aqui que estava o controle. Aqui é o controle do que eu queria ver, né? Enquanto intensidade. E a luz é a intensidade do que eu queria ver o que tivesse sendo emitido de luz, né? De iluminação da cena, fechou? Então basicamente é isso. Outras coisas que eu fiz, ó, coloquei uma Corona Light de cilindro aqui, ó, com umas cores meio magenta aqui e tal, né, pra dar esse negócio meio cyberpunk e tal, tá vendo? Ó, então são luminárias que tem, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo, ó? Tem uma luzinha do Super Nintendo acesa. O que que eu fiz? Eu fiz uma Corona Light esfera, que não é visível diretamente, mas ela tá iluminando aqui toda a mesa, o cantinho aqui, de tudo, tá vendo? Então tinha vários objetos aqui, ó, que se eu desligar a gente vai ver aqui, ó, a geometria. Também tem umas bolinhas aqui, ó, geralmente, sempre são uns LEDzinho, uns LEDzinho que estavam aqui, ó, esse verde, ó, um LEDzinho verde que tinha aqui, ó, aceso. Um LEDzinho verde, as outras luzes estavam apagadas, só tinha um LED verde, por isso que eu coloquei ali. Então o que que eu fiz? Eu coloquei luzes aonde realmente estavam acesos, nas telas da TV, na tela do computador, nos LEDzinho do rádio e também em luminárias da parede. Ah, André, mas eu vi que tu colocou umas luzes aqui no chão do nada. Tem uma luz aqui voando, tem outra aqui voando. Tudo bem, porque eu não estou enxergando, mas é como se eu tivesse dito, cara, mas tem uma luz ali. Como se tivesse, tá vendo essa luminária aqui jogada no chão? Por que não poderia ter uma outra aqui, ou uma tela meio magenta aqui no chão? Porque já são tantos objetos no chão que simplesmente eu quis incrementar com mais algum, como se tivesse uma outra, um rack ali que tivesse uma luz vermelha saindo desse aqui. Então, basicamente, é isso. Eu não coloquei nenhuma luz inteira no teto para iluminar tudo, em nenhum lugar que não poderia ter. Todos os lugares onde eu coloquei luz são fontes de luz. Olha só, todos os negócios aqui do disjuntor, ó, tem uma luzinha aqui, ó. Poderia ter feito até diferente, mas como eu tô fazendo ela influenciar no reflexo, eu queria que esses reflexos também ficassem redondinhos assim, sabe? Então é um zelo que você pode ter ou não, mas para chegar num nível de realismo, é interessante você sempre utilizar luzes aonde você vai ter luzes de verdade na cena. E foi assim que eu iluminei essa cena. E daí agora a gente pode dar uma olhadinha a quantidade de câmeras que a gente tem aqui, ó. Uma porrada de câmeras, tá? Ó, câmera 1, tá? Câmera 2, câmera 3,
câmera 4. Enfim, várias câmeras. E daí agora eu quero mostrar pra você algumas câmeras aqui que eu vou fazer um render, que tem um outro detalhe que eu acho muito importante trazer pro mood dessa cena, né? Que é isso aqui, tá? Ó, vamos ver as câmeras que a gente tem aqui. E eu vou ativar aqui, ó, um preview do render aqui, pra gente poder dar uma olhadinha, tá vendo, ó? Então a gente tem aqui, ó, bastante blue and glare, tá vendo, ó? Se eu desligar isso, ó, pô, a cena já ficou miadinha, né? Fora o DOF, né? Eu ativei o DOF em todas as câmeras, tá vendo, ó? Então a gente tem esse efeito aqui, ó. Se a gente pegar essa câmera aqui, por exemplo, câmera 1, e desligar o DOF dela, vamos ver aqui, ó. Então, alguns dos efeitos aqui que foram fundamentais para essa cena ficar com aquela cara que a gente queria. A primeira delas foi, olha só, sem o DOF, né? Tá tudo nítido. Pô, a gente não queria isso, a gente queria que tivesse coisas que mostrasse esses planos, né? Então eu vim aqui e ativei o DOF. Pra quê? Pra que a gente realmente tivesse aqui, ó, tudo desfocado aqui na frente, a gente tivesse aquilo lá. Foi a primeira coisa, né? A segunda coisa foi adicionar esse Bloom and Glare aqui, ó, porque daí, ó, com esse efeitinho aqui, ó, pum, já fica meio mágico a coisa, né? E a terceira coisa, gente, que é muito importante aqui, foi adicionar esse Global Volume Material aqui, ó. Que daí sim, tá vendo como a gente tem uma poeira ali dentro? A gente tem uma atmosfera. Vamos pegar aqui mais alguns... Eu tô com a câmera selecionada, eu não quero. Vamos pegar aqui mais algumas outras câmeras pra gente ver aqui, ó. Câmera 2. Olha só o efeito que tem aqui, né? Se a gente for... É engraçado quando a gente vê só pronto assim, parece o óbvio, né? Mas se a gente desliga, olha só como fica feia a cena. A cena fica toda chapada, fica muito contraste, muito escuro. Não tem aquela atmosfera que a gente queria. Enquanto quando eu venho aqui, ó, e ativo esse Volume Material aqui, ó, e eu vou até mostrar pra vocês a configuração dele, tá? Tá aqui, ó. Eu usei 3.000 centímetros de distância, usei o mesmo cinza aqui nos dois, no Scatter e no Color, e uma direcionalidade de 0,7, tá? Essa aqui é a única configuração que eu usei no Corona Volume Material. E olha só como já é outra vida, né? Vamos pegar aqui, de repente, de um detalhe. Olha aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber bem esse glow. Vamos até comparar de novo. Vou desligar. Tum. Cara, então pra tu ver como os efeitos de lente que são utilizados no cinema, nas fotografias, eles são importantes, né? A gente utilizar esses recursos como Depth of Field, como Bloom and Glare, como essa atmosfera com Volume Material faz toda a diferença, gente. E a cena, ela é muito simples, né? Na verdade, todas as cenas que eu faço, eu considero que elas são bem simples. Eu não faço nada de anormal, não costumo tentar manter as coisas dentro do mínimo possível para ficar com uma qualidade que eu acredito que seja boa, né? E esse tem sido o meu trabalho, até aqui no YouTube, né? Pra gente mostrar o quanto de verdade não tem nada assim, ó, de excepcional. O cara não precisa ser um mestre dos magos pra fazer grandes coisas. Ele precisa de um método, ele precisa de ser mais, saber por onde começar e saber as opções que ele tem na mão pra saber quando usar, né? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser aprender mais a ser um profissional realmente de arquivista, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa escola, do Off3D Academy, tá? Nós somos mais de 8.000 alunos, mais, né? Agora já tá quase 9.000 alunos em mais de 110 países, né? E a gente tem como missão essa, né? Ensinar essa profissão e ser valorizado enquanto artista 3D, principalmente no Arquivis, né? E eu quero saber de você agora o seguinte: você gostou disso aqui? Gostou desse Abre a Cena? Abre a Cena é uma coisa que eu tenho muito prazer de fazer, porque são as minhas cenas pessoais, os meus xodós, e eu crio técnicas às vezes que eu invento na hora, outras coisas que eu já utilizei de outras cenas, mas é legal abrir ela assim, o Abre a Cena Under, eu acho muito legal, porque as pessoas já se acostumaram. Então se você, por um
acaso ver alguma cena minha no meu Behance ou ver alguma cena minha no meu Instagram, vai lá e comenta se você quer ver essa cena aberta como um vídeo como esse aqui no YouTube. Só escrever abre a cena under, porque quando você faz isso eu sei, pô, olha só, tem muita gente pedindo pra abrir essa cena, então eu vou fazer um vídeo explicando tintim por tintim como é que ela foi feita lá no meu canal do YouTube, que é esse que você tá aqui agora, beleza? Então não se esquece de se inscrever aqui, ativa o sininho e curte esse vídeo se você gostou. E vamos para o nosso próximo encontro, beleza? Valeu, dale render, espero que tenha gostado do Abre a Cena Nostalgia Anos 80. Dale.